Alô, seus magníficos, bem-vindos e bem-vindas a mais um Vitor Convida. Hoje, dose dupla, como prometido, vamos estar à conversa com a escritora Raquel Ochoa, que ela é escritora, é uma aventureira, adora viajar, adora fazer bodyboard e já publicou 9 livros. Então vamos conhecer a Raquel. Boa noite, Raquel. Olá, Vitor. Olá a todos. Bem-vinda, Raquel, bem-vinda aqui ao Vitor Convida, com muita alegria que eu te recebo aqui em nossa casa, não é? Esta é a nossa casa, não é? E, para começarmos, apresenta-te, quem é a Raquel? Quem é a Raquel? Eu estava à espera de uma conversa banal, mas se tu me perguntas quem é a Raquel, isto já não é uma conversa banal. Ah, olha, eu sou escritora e sou viajante, mas o que é que está por trás disso? Uma grande consciência de que somos pessoas a viver nesta Terra, não é? Neste planeta Terra, e que o tempo que nos é dado para viver, que com sorte são 80, 90, 100 anos, é muito curto para tudo o que este planeta tem para nos divertir, para nos fazer aprender. E, e então acho que é muito isso, é muito essa a consciência que eu tenho desde muito nova, que uma vida é muito pouco para aprender tudo o que este planeta tem para nos ensinar. E é por isso que virei muito para as viagens, porque acho que em viagem se aprende tudo de forma muito rápida, muito intensa. Não quero de todo dizer que só quem viaja é que tem consciências muito profundas, nem nada disso, bem pelo contrário. Alguns dos meus melhores amigos quase que não fizeram viagens, foram a Londres uma vez na vida, e são pessoas com quem eu me dou muito bem e têm, lá está, uma vivência muito profunda também, mas para mim faz todo o sentido, porque o planeta é tão diverso e os países são tão diferentes e as culturas são tão diferentes que quanto mais viajamos também mais nos apercebemos do quão magnífico tudo isto que é estar vivo é. Muito bom, muito bom. Eu também adoro viajar. Eh, tenho várias viagens projetadas e enquanto que andar, quero mesmo realizar essas viagens, porque para muitas pessoas são viagens de sonho, não é? Raquel, o que é que foram as viagens que te inspiraram a tornar-te escritora ou houve outro motivo para tu tornares escritora? É um conjunto, mas as viagens foram mesmo o grande impulsionador. Não posso dizer que não, porque tudo isto começa com uma viagem que eu faço à América do Sul, que quando eu acabo o meu curso de Direito e a primeira coisa que eu queria fazer quando acabei aquela saga que foi passar pela Faculdade de Direito de Lisboa, que é uma experiência que pode ser muito boa, mas pode ser traumática. Adivinha qual das duas eu vivi? E então eu só queria esquecer. Eu só queria esquecer aquela experiência de que é passar por um curso de Direito nesta sociedade que é a sociedade portuguesa onde nós vivemos. Não é muito fácil. E para mim eu precisava de abrir horizontes, porque o direito, e o direito naquela faculdade especificamente, é muito árido, não consigo explicar de outra maneira. É um curso que, em vez de nos dar ferramentas, para mim deixou-me muito apática, vamos dizer assim. E então eu tive uma imensa necessidade de me ir embora e de ir viajar pela América do Sul. E é aí que começa a minha experiência de escrita, porque eu depois de passar 6 meses sozinha pela América do Sul a viajar, com uma mochila às costas, com uma imensa sede de descoberta, quis escrever sobre essa experiência. E então é verdade que, apesar de eu já ter feito uma caminhada na escrita, que começou pela escrita de viagens, mas depois foi para as biografias, porque qual é a melhor escola da vida se não aprender a escrever sobre a vida de outras pessoas?
sobretudo vidas extraordinárias, que eu tive a sorte de escrever sobre pessoas com vidas extraordinárias, e depois o romance histórico, que já é um passo mais à frente para mim, enquanto escritora, que é escrever ficção, e pronto, foi escrita de viagens, biografias, romances. Mas as viagens claramente me deram um impulso, o motivo, as histórias e a animação. Porque não há viagem sem animação, não há viagem sem divertimento, não há viagem sem cairmos e levantarmos. E isso dá grandes histórias, claro. Qual é que foi essa a tua viagem mais marcante que tu tiveste? Ou houve outras viagens que foram assim também impactantes? É muito difícil, essa pergunta é muito difícil. Eu tive já várias viagens que me deixaram de rastos e a reavaliar tudo aquilo que eu sou, até como pessoa. Não há dúvida que essa América do Sul foi um recomeçar, foi pôr os quilómetros a zero e ok, isto é quem eu sou, não vale a pena a sociedade dizer-me que eu sou isto e que sou aquilo e que devo fazer isto ou que devo fazer aquilo. Quando fazemos uma viagem destas, como a que eu fiz, eu aterrei na Costa Rica e depois sempre por terra, fui pelo Peru, Chile, Argentina e até ao Brasil. E isso é uma viagem durante 6 meses que não só o sítio em si, que é a América do Sul, e há aqui sítios que eu me estou a esquecer, ou há sítios que eu não fui e que mesmo assim ainda completam o quadro, mas a América do Sul é um sítio onde parece que se Deus criou o mundo, estava louco quando criou a América do Sul, porque tudo aquilo que aparece ali é desmesurado, é fora da escala, é surreal. E então estar em contacto com todas essas paisagens e gentes, porque obviamente as gentes que ali ainda vivem, tanto os originais como depois os europeus que para lá foram e são sempre, claro, amalgamados, influenciados por essa experiência da América do Sul, tem um impacto muito forte. Para mim teve um impacto muito forte. E eu, aliás, transmito muito essa experiência no Vento dos Outros, que é o meu livro sobre essa minha viagem à América do Sul e que é o meu primeiro livro. Mas eu antes já tinha feito uma viagem que me tinha marcado muito e mudado o rumo, mudado o destino. Há viagens que nos mudam completamente o destino, como há situações que nos mudam o destino na vida. E já antes disso, em 2001, esta da América do Sul foi em 2004, em 2001 tinha feito uma à Índia, que tinha sido totalmente transformadora. Eu fiquei tão encantada com a Índia que voltei em 2002. E depois voltei em 2007 e depois voltei mais 10 vezes, pelo menos, que eu já perdi a conta, às vezes que fui à Índia, felizmente, porque é um sítio que nós nunca conhecemos. Por mais que se volte, é tão grande e é tão fascinante e fascinatório que nunca conhecemos bem. Mas essa primeira viagem à Índia foi uma viagem que eu fiz com 21 anos, portanto ainda mais nova, e eu costumo dizer muito isto, não é? Uma coisa é ir-se à Índia com 40 anos, outra coisa é ir-se à Índia com 21 anos. Com 21 anos ainda estamos a formar a nossa ideia do mundo. E para mim foi muito importante, tão nova, perceber que o mundo é feito de culturas tão diferentes e que aquilo que nós temos como concreto e como isto é assim que se vive, aqui em Portugal, aqui na Europa, etc. Depois chegamos à Índia, é uma cultura completamente diferente, em que aquilo que nós tomamos como garantido e que achamos que é o modus operandi, a maneira correta de agir, lá é exatamente o oposto. Ou seja, no fundo, a Índia tem um sistema de valores que é completamente diferente do nosso.
E, e isso foi muito, muito, muito transformador. Aliás, uma viagem à Índia é uma viagem que nos abana os alicerces de tal maneira que há pessoas que até acham tudo aquilo extremamente bizarro. Mas é por isso, é porque a maneira como aquele povo, e agora é um pouco complexo e gosto sempre de fazer estes parênteses, porque a Índia são muitas Índias e aquele povo são muitos povos e são muitas religiões e são muitas culturas diferentes. Mas agora falando assim, como se generalizasse, como se tivesse esse direito, generalizando, aquele povo tem uma maneira de viver a vida em que, por exemplo, a bondade é uma arma, que é algo que nós aqui achamos um disparate. Ser bondoso, ser amável, ser simpático, provavelmente vai nos trazer mais problemas do que vantagens. Ora, na Índia, essa é uma perspectiva que é cotidiana. As pessoas são muito bondosas, agem com bondade. E isso eu acho que é uma alteração do prisma com que se vêem as coisas. Índia, por acaso, nunca foi dos países que me suscita curiosidade em visitar. Por acaso, a Índia não me suscita. Se fosse mesmo, era mesmo por prazer, ir lá mesmo por prazer, só para dizer que fui à Índia. Há outros países, há outros sítios no globo em que me suscitam muito mais curiosidade. Mas sim, Quais? eu conheço muitas pessoas que já, inclusive a minha irmã mais velha, ela já lá foi e amou a experiência. E uma das coisas que um dos feedback, por acaso, é uma das coisas que sempre me disseram, toda a gente que lá foi diz-me sempre a mesma coisa. Eu pergunto e eles confirmam sempre. Eles têm muito o hábito da troca. Eles vão a uma consulta ou qualquer coisa e o médico deixa qualquer coisa também. Não é só pagarem a consulta. Eles pagam, mas recebem sempre qualquer coisa em troca. Há sempre esse hábito de haver uma troca constante. Um fluxo energético sempre de troca. E eu Achei extremamente compreendo isso perfeitamente, mas agora fiquei curiosa, onde é que tu, quais são as tuas viagens de sonho, as que já Os fizeste? que eu conheço que já visitaram a Índia, todas elas diziam isso. Eles têm lá o hábito, têm muito o hábito da troca, de É haver a troca isso, constante, sempre a abundância, sempre a fluir em todos os sentidos. não há dúvida, há mesmo uma grande presença, que é uma coisa que nós aqui estamos muito pouco lecionados, nós não temos propriamente uma formação em percebermos aquilo que sentimos. E aquilo que sentimos é a bússola para tudo. Como é que eu me sinto? Como é que eu me sinto em relação a ti? Como é que estas palavras que tu me destes, vou sentir. E até uma coisa muito interessante que eu me apercebi muito nestas primeiras viagens da Índia, que era eu perguntava as coisas, uma informação básica, aquelas coisas que se perguntam a um estranho na rua, e as pessoas demoravam algum tempo a responder, do género, interiorizarem a minha pergunta, e aquilo para mim dava-me uns nervos do género. Eu perguntei-te se tu falas inglês e tu disseste que sim. E eu pergunto uma coisa, no meu inglês mais perfeito, e demoras tanto tempo a entender, racionalizar e responder, que eu acho que estás a gozar comigo. Mas há de facto um tempo, e lá está, estamos a generalizar. A Índia também tem das piores cenas que se pode imaginar do ponto de vista humano, obviamente. E infelizmente assistem-se, infelizmente é uma coisa que também é cotidiana, mas eu aqui estou-me a focar naquilo que me impressionou num aspecto positivo. Mas é isso, eu perguntava, então e a Kurla Station é para aqui, esta direção é para aqui, e a maneira como se interioriza e como se responde e como se sente, não estamos muito habituados a ter essa cultura cá é tudo cabeça, é tudo cerebral, cerebral, e ali há uma troca sempre de energia, que acho que é isso que tu também estás a referir, dos relatos que te chegam, e se uma pessoa entra muito estressada, muito eles tipo, no fundo é assim, eu falo contigo se tu
perceberes que podes falar comigo aqui no meu patamar, não é no teu. E isso é muito interessante, porque cheguei a ver pessoas a virarem-me a cara, a não falarem comigo, ou a engajar em conversas fabulosas também, exatamente por essa coincidência de energia, por essa coincidência de uma sintonia de vibração, que ali é quase automática. É tão interessante isso. De facto, se eu for a falar com todos os meus amigos que foram à Índia e não gostaram da Índia, e há vários relatos, e não são pessoas parvas, não são pessoas estúpidas, de facto, toda a gente tem uma razão para não gostar da Índia. Se nós formos a analisar exatamente como é que eles aterraram lá e como é que entraram naquele ambiente, entraram sempre por portas tumultuosas. E uma porta tumultuosa na Índia é receita para um desastre, porque aquilo depois também é uma bola de neve. E para mim foi sempre a experiência oposta. Foi sempre entrar pela porta grande, pela porta da calma e da paz, e também receber isso de volta. E, portanto, é essa a minha, apesar de ser assim um bocadinho esotérico e um bocadinho, não é palpável, mas é mesmo essa a minha experiência, que é, ali não te perdoam. Se tu entras nervoso, menos centrado, menos tu, as coisas vão correr mal. Uma coisa, Raquel, nos teus livros, é esse o tipo de inspiração que tu tentas transmitir? É essa paz? Eu sou fascinada pela vida humana e sou fascinada por um aspecto particular da vida humana, que é a coragem. Acho que a coragem dá grandes histórias. Não há como contar uma má história quanto por trás dessa história está uma grande coragem. Está um tipo ou uma pessoa corajosa. Então, no fundo, eu acho que todas as minhas histórias têm lá isso no meio, não é? Tem uma grande aventura, seja porque a vida nos empurrou para essa aventura, seja porque as pessoas são aventureiras e procuram essa aventura, mas tem esse substrato, tem essa grande força interior. Porque o que é a coragem se não nós, no momento certo, tomarmos as atitudes certas, não é? No fundo é isso. Não nos acobardarmos, não acharmos que é mais conveniente, esta palavra tão portuguesa e tão boa, para assumir uma série de estados. É mais conveniente eu fazer isto, é mais conveniente eu não levantar ondas, é mais conveniente eu não dizer isto. E assumir a coragem, tomar estas decisões e assumir as consequências que dali vêm. Seja isso através de uma viagem, seja isso através das biografias das pessoas sobre as quais eu escrevi. São todas pessoas de áreas completamente diferentes. Eu escrevi uma biografia sobre uma infanta, escrevi uma biografia sobre um cantor cabo-verdiano e escrevi uma biografia sobre um arquiteto português, mas que construiu meio Macau, com uma visão da arquitetura também muito fora do vulgar. E, portanto, essas pessoas também tiveram uma visão muito corajosa para assumirem aquilo que são e deixarem uma marca no mundo. Portanto, também nas minhas biografias está lá essa questão. E depois nos meus romances, claro, são histórias muito aventureiras, são histórias com muita turbulência, são histórias onde os protagonistas vão sempre encontrar uma certa redenção, mais cedo ou mais tarde, mas também vão passar por uma gigante catarse, vão ter de se encontrar eles próprios, como nós andamos aqui todos à procura de sabermos quem somos, essa tua primeira pergunta, quem é que nós somos? Essa é a pergunta mais importante à face da Terra. Eu não passo um dia que não me pergunte isso e não me hei de ir embora sem saber. Neste momento ainda não sei.
E diz-me, antes de entrarmos nos teus livros, estamos a falar dos teus romances, das tuas biografias, mas antes de entrarmos nos teus livros, consegues-me nomear um ou dois livros que foram os livros que tu leste, de outros autores, que foram os mais marcantes? Ai, outra muito difícil. Olha, há um livro que é muito simples, mas de facto também não podemos passar por esta vida sem o ler, que é do Hermann Hesse, que é o Siddhartha, que é a história do Buda. E pronto, tem tudo a ver também com este meu fascínio, mais pelo Oriente e este meu crescimento, o crescimento que o Oriente me obrigou a fazer. Bom, Diz. de todas as pessoas que estão a ver, se alguém já leu este livro, escreva se já leu este livro. Desculpa ter-te interrompido. Continua. Não faz mal. O Siddhartha é um livro muito conhecido e é, portanto, um escritor alemão que escreveu da forma, por acaso, eu acho que é um livro excepcional por causa disso, porque, claro, o budismo, todos podemos ter muita curiosidade ou já ter lido sobre, já ter lido a história, já ter lido sobre a história do Buda, mas o que acontece no Siddhartha é algo perfeitamente. Ninguém estava à espera. Que é Hermann Hesse, que é um escritor alemão que vem de uma filosofia bastante racionalista, escreve sobre uma filosofia oriental que toda ela, apesar de ser. De dizer sempre que não é uma religião, etc., mas toda ela é baseada naquilo que é a transcendência do ser humano e, portanto, lida muito com as emoções humanas. Buda só é Buda porque depois de passar por uma série de desilusões e sofrimentos, é a palavra que é muito usada nesse livro, o sofrimento, o superar o sofrimento, é que chega a ser Buda. E, portanto, a combinação do racionalismo alemão, vamos dizer assim, com a história do Siddhartha é extraordinário. E é um livro que eu já li várias vezes e eu também já tive uma relação mais próxima com o budismo do que tenho hoje. Hoje em dia também acho que as religiões são todas, sofrem todas do mesmo mal, no fundo. Todas nos ajudam a crescer espiritualmente, mas no fundo todas são muletas e temos de chegar, todos os seres humanos que estamos aqui a viver neste momento no planeta Terra, a essa conclusão que as religiões ajudam, mas há um momento em que nós temos de transcender a própria religião. E é isso que os grandes mestres ensinam, que Cristo, que Buda, que Maomé, todos eles ensinaram isso. No fundo, estamos aqui para fazer uma caminhada que é altamente pessoal. E, portanto, esse foi um bom livro. Agora, desculpa, e tu é que me levas aqui por estes caminhos mais espirituais e emocionais. Outro grande livro que eu tenho lido. É muito difícil, o Siddhartha vem-me logo à cabeça, mas olha, eu gosto muito da Arundhati Roy, que é uma escritora indiana, e que escreveu apenas 2 livros, assim, romances, só escreveu 2 livros. Ela é uma ativista, escreveu O Deus das Pequenas Coisas e escreveu O Ministério da Felicidade Suprema. O Deus das Pequenas Coisas é um livro fascinante, muito pequenino, lê-se muito bem e é sobre um casal que acaba por ser desavindo, mas que reflete todas as emoções com que as pessoas têm de lidar para perceberem quem são e para se tornarem pessoas melhores. Assim, num resumo muito fraquinho, mas explicando o que é que esse livro aborda. Este último, O Ministério da Felicidade Suprema, já é uma história que eu acho fascinante, que é sobre Caxemira, que é o estado mais a sul da Índia. Voltamos à Índia, e que é um estado muito, muito problemático pelas relações que tem com o Paquistão, etc. E, portanto, tem ali uma comunidade, que é a comunidade dos muçulmanos, e que ela
se dedica, que é uma coisa que me fascina e por isso é que eu estou a mencionar como um dos livros muito importantes da minha vida, é que, no fundo, a história está sempre contada pelos vencedores, toda a gente sabe isso. Portanto, a história que nos é contada nos telejornais, a história que nos é contada nos livros de história, é porque é a história daqueles que prevaleceram. E ela dedica-se muito, neste livro específico, a contar a história da minoria que vive naquele Estado. E é muito interessante ver o outro lado, é um lado que de facto só quem tem paciência para ler um livro inteiro é que percebe também que estão ali seres humanos com grandes dilemas e com grandes problemas e eu gosto disso, eu gosto desse olhar, do olhar que é o olhar da minoria, que é o olhar menos visível e que basta colocar o foco, que basta colocar o holofote e a história é tão boa ou melhor do que é que nos aparece no mainstream, do que nos aparece na comunicação social, etc. Aí, de facto, tiro o chapéu a ela e tiro o chapéu, às vezes, a mim, quando faço isso, e a todos os escritores e a criadores, pode ser um documentarista, pode ser um realizador, pode ser qualquer tipo de arte. De facto, quando alguém foca qualquer tipo de minoria ou de história menos visível, de história menos abordada, que tem menos protagonismo, já está a contribuir para que a história seja mais bem escrita. E eu admiro muito isso. Raquel, eu admiro essa tua visão, porque aliás é mesmo o que tu dizes, é verdade. Tudo o que nos é vendido nas redes sociais, nas televisões, tudo, é mesmo essa visão, é só o lado vencedor. Porque aliás, eu até, não, até muito recentemente tive uma conversa sobre quando foi a Segunda Guerra Mundial. E eu não sei, eu desconhecia, por acaso tenho que ver se descubro, que eram os livros que o próprio Hitler escreveu, Uhum. onde era a visão dele do porquê de tudo aquilo que rolou a levar aquilo, porque quando eu gosto de seguir, eu gosto desta minha filosofia de vida, quando alguém me vem contar uma coisa, eu gosto de saber as duas versões, só depois é aí que eu tento formar uma opinião. Porque normalmente a opinião que nós formamos, o Hitler foi mau, ok, ninguém está a dizer que ele não foi mau, não é? Mas que é só para agarrar aqui para perceber. Mas também para tentar perceber o outro lado, o porquê que levou Uhum. aquilo, não é só É aquilo que nos venderam, fundamental. tentar perceber o que há mais por trás daquilo, porque aquilo que nos disseram é só aquilo que foi conveniente, não é? Então tentar sempre perceber isso. Eu vou aproveitar para pedir a todos os que estão a assistir, deixem aqui nos comentários qual foi o livro mais marcante que vocês leram até hoje? Deixem aí nos comentários. Falando agora nos teus livros. Escreveste 9 livros e de certeza que esses 9 livros, queres-nos falar só um bocadinho de cada um para tentarmos perceber qual é que foi o mais desafiante, aquele que deu, ou que deu mais gozo, digamos assim, a escrever. Ou o mais desafiante e o mais gozo, o que deu mais gozo para Sim, escrever. se eu falasse de todos era uma seca, nunca mais saímos daqui. Diz assim, olha, leiam os livros. Exatamente, essa é a grande a parte boa de escrever livros, é que realmente eles ficam aí, ficam entregas mesmo, entregas e eles voam e vão sozinhos. É como os filhos quando já estão criados, dizem. O mais desafiante, olha, eu acho que todos os livros são mesmo quando quem está hoje o tema, nós anunciamos que foi o tema de escrita criativa, e o que é a escrita criativa? A escrita criativa é alguém escrever qualquer coisa que seja genuína, espontânea, uma história que é dela, uma história que é dele, uma história que conhece. Eu dou estes cursos de escrita criativa para acordar esse dragão que as pessoas têm dentro delas. Toda a gente conhece histórias maravilhosas, fascinantes. E essas histórias provavelmente vão morrer com elas. Ninguém as vai contar. Vão morrer para sempre.
E é isso, eu dou curso normalmente de 4 sessões, a primeira sessão eu sou mesmo chata, martelo, 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 nesta ideia que é, não vale a pena nós fugirmos de quem nós somos, não vale a pena, aquilo que nós temos de mais original para dar ao mundo é exatamente aquilo que mais interessa ao mundo, aquilo que na verdade é a única coisa que interessa ao mundo, é a nossa intimidade, é aquilo que nos faz ser nós próprios, porque eu nasci naquele ano com aqueles pais, passei por aquelas escolas, passei por aquelas experiências, fiz estas viagens, fiz este curso, e tornei-me nisto, tornei-me em quem eu sou, e isto é o que eu tenho profundamente original, é eu ser quem sou. Isto é a única coisa realmente interessante que eu tenho para partilhar, ou para escrever, é o que eu quero dizer aqui. Quem eu sou... Temos aqui uma pessoa que diz que um dos livros que mais gostou de ler foi um livro teu. Oh, qual? O Mar Humano. Oh, que engraçado. Bom gosto, bom gosto. Eu ia falar desse livro, por acaso, ia falar para responder esta pergunta, mas já dei aqui uma grande volta. Mas isto para dizer que realmente, quando escrevemos, devemos escrever sobre aquilo que somos e sobre as histórias que nos tocaram, porque as histórias que nos tocaram passaram a ser parte de nós, é assim que eu vejo. Mas é engraçado trazeres assim um mar humano, ou esta pessoa trazer um mar humano, porque para mim o livro mais genial que eu escrevi foi o Mar Humano. É engraçado porque é o mais incompreendido também. Temos sempre um feedback do público e é engraçado que o Mar Humano até é o livro que eu tenho que vendeu menos, que teve reações mais diversas do público. Há pessoas que adoraram e há pessoas que odiaram e fizeram questão de o dizer. Mas é verdade, foi um grande, grande desafio, porque eu quis juntar uma série de experiências que tinha vivido e que sabia que eram autobiográficas, porque não dizê-lo, mas também de conhecimentos que eu tinha tido, ou seja, no fundo, só aos 20 e muitos é que me apercebo que a consciência e que toda esta visão que a física quântica agora explica e muito bem, e que nós, como não fomos educados com isso, ainda é um bocadinho difícil de encaixar, mas que a física quântica, esta máxima que é tão importante, que é a consciência é que dá vida às coisas. As coisas não estão vivas se não houver uma consciência a colocar ali a sua consciência, a sua visão. Ora, isto era um desafio gigante, trazer isto para um romance e tentar explicar esta ideia, que é uma ideia muito difícil, muito complicada, no fundo, explicando assim de uma maneira muito simples, mas é verdade, eu não estou a dizer nada que seja anticientífico, isto é o que a física quântica descobriu nos últimos anos. Eu estou aqui a falar contigo, agora levantava-me deste banco e ia-me embora, deste sítio onde estou, desta sala, ia-me embora e saía por esta porta fora. O que se passa na realidade é que quando eu me vou embora, esta sala é um monte de átomos assim a fazerem uma série de interações uns com os outros. Mas a cadeira, a mesa, a lâmpada, a janela que eu estou a ver aqui desaparece, não está. A única coisa que dá forma a isto é a minha consciência. E, portanto, o mundo, no fundo, é sempre só a nossa consciência. A nossa consciência é que dá forma às coisas. Isto muda completamente o paradigma da nossa existência e eu escrevi um livro sobre isso. E claro que contei uma história de amor no meio disto tudo e o Mar Humano é sobre isso. E, portanto, de forma muito resumida e muito rápida, explicar-vos porque é que isto foi um desafio tão grande. Foi um desafio muito grande que eu coloquei a mim própria. E qual era a outra que tu perguntavas? Era o desafio e o... O que te deu mais gozo? O que deu mais gozo? O que deu mais gozo? Não há volta a dar. Foi mesmo esse primeiro livro que eu escrevi. Há vários, todos me dão gozo, todos dão muito trabalho e todos dão muito gozo. Mas pronto, se tiver de escolher um, escolho o primeiro, porque eu fiz esta viagem à América do Sul durante 6 meses e depois voltei e eu tinha 25 anos
e tinha acabado o curso de Direito e tinha de tirar o estágio, tinha de estagiar para a Ordem dos Advogados. E o que eu decidi foi, não, eu não vou estagiar e eu vou escrever este livro sobre esta viagem que eu tinha acabado de fazer. Então, não só eu vivi a experiência da viagem, como estive mais outros 6 meses, portanto, a viagem foi 6 meses e depois tive outros 6, 7 meses a escrever sobre a viagem, a estender a viagem. E isso deu origem ao Vento dos Outros, que é esse meu primeiro livro, e claro, esse, na verdade, é o livro dos livros para mim, porque deu muito gozo. Foi uma viagem vezes 2. Então vamos aqui focar agora aqui um bocadinho no tema que te trouxe aqui, escrita criativa. Queres nos explicar o que é escrita criativa? Alguém já fez um curso de escrita criativa por aí? O que é a escrita criativa? Há muitos cursos, há muitas pessoas a darem estes cursos e há abordagens muito diferentes. Eu falo da minha e depois há muita gente boa a fazer coisas extraordinárias neste tema. No fundo, toca a todos que gostem de escrever, não há dúvida. Tens o bichinho, agora estou a falar com toda a gente, tens o bichinho, gostas de escrever, sempre gostaste de escrever, guardaste os teus diários, escreveste diários, volta e meia descreves uns apontamentos de coisas que te vêm à cabeça e tu pensas assim, não me quero esquecer disto, pronto. Tens histórias que queres contar, fizeste grandes viagens e achas que nunca... achas que é uma pena perderes na tua própria memória aquilo que tu viveste? Isso é a escrita criativa. A escrita criativa é nós conseguirmos encontrar ferramentas para aquilo que sejam o nosso património de ideias, que é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós acreditamos, ter uma forma escrita e ser comunicado de alguma maneira. Para isto é preciso ter técnicas, há alguns métodos, é surpreendentemente fácil, os métodos e as técnicas, mas é preciso que alguém tenha passado pelo processo de escrever profissionalmente, vamos dizer assim, para os ter descoberto e depois partilhar. E, de facto, o curso de escrita criativa tem esse mérito. Diz-te 2 ou 3 regras que estão ali, que estão à tua frente, mas que se ninguém te disser assim, faz assado, não vais descobrir. E depois tens uma coisa muito, muito interessante e que tem um potencial infinito, que é teres um texto, que é uma forma de arte, que não sei se é literatura, mas já é um texto, pode progredir para literatura, e a partir dali tens uma forma de comunicar com o mundo, se calhar em português, não é? É aqui que estamos, é a nossa forma de contacto, e que bom, que é uma das línguas mais faladas do mundo, mas a partir daí tens um texto que podes traduzir em muitas línguas e podes comunicar com o mundo. Se nem o texto tiveres, não tens essa comunicação com o mundo desse teu património de ideias. E, portanto, a escrita criativa é importante por isso, porque dá-te ferramentas para tu escreveres os teus textos, para comunicares com o mundo. Se calhar pode vir a ser um argumento, pode vir a ser um livro, pode vir a ser um poema, pode vir a ser um texto que tu nunca mostras a ninguém, mas pode ser muito importante para ti mesmo. Bom, tu neste momento estás a dar um curso de escrita criativa, certo? Eu estou a dar um cursinho, estou na O que esperam de tirar um curso de escrita criativa? O que é que não percebi? O que as pessoas podem esperar de um curso de escrita criativa? As pessoas podem esperar encontrar estas técnicas e métodos que são coisas bastante quantificáveis, não é? Quantificáveis no sentido de há uma diferença. Quando alguém que faz um curso comigo fica a escrever sempre melhor. Não tem hipótese. Não lhes dou hipótese. Porque sou bastante
intrusiva, ouvimos os textos que as pessoas escrevem, etc. E eu sou muito opinativa. E, portanto, as pessoas são obrigadas a crescer, são obrigadas a escrever melhor. Mas eu acho que há um outro lado da escrita criativa que é um efeito subtil e que provavelmente é o mais interessante. Ainda nem falei sobre ele, mas provavelmente é o mais interessante, que é nós sermos... a escrita tem um lado, obviamente, introspectivo, mas tem um lado espelho. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem aquilo que têm a dizer ao mundo. Tem sido um exercício para mim ao longo dos anos. É muito interessante, por exemplo, deixem-me fazer aqui este parênteses, é muito interessante ver o que é que eu tinha para dizer ao mundo aos 24 anos e o que é que eu tenho a dizer ao mundo agora, aos 40, e fico muito contente que isso esteja registado e que esteja publicado, não me arrependo de nada, e alerto muitas pessoas para isso. Eu alerto muito, eu comecei com essa ideia, não é? O tempo finito que nós temos neste planeta Terra e o quão rápida é esta experiência no planeta Terra e o quão diferentes nós nos tornamos também tão rapidamente. E a escrita tem esse lado, que é por isso que eu suspeito que tu também me convidas para falar aqui sobre este tema, que é a escrita tem este lado fantástico de nos poder, não só ser nosso espelho para nós revelarmos este nosso reflexo ao mundo, como ser espelho para nós mesmos, para nós conseguirmos ver quem somos. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de ter esse diálogo connosco mesmos, e a escrita é talvez o terreno mais seguro, mais confortável, mais incólume, o que cria menos ferida, o que causa menos incómodo. É a escrita, é nós termos esse diálogo, é escrevermos. E, portanto, não esperem menos de um curso de escrita criativa do que encontrarem muito ou parte daquilo que são. Não queres dar aí um exemplozinho? Como é que tu fazes isso? Um exercício desses que tu costumas fazer. Não queres parir a malta, não queres parir a malta a trabalhar um bocadinho? Eu estou Se vocês extremamente curioso. quiserem. Aliás, eu tinha partilhado contigo em privado, nós já tínhamos conversado em privado. Eu também tenho intenção de escrever um livro, não é? Tenho certo disso, o livro irá ir à luz do dia. E sou muito sincero, estou extremamente curioso porque acho que é uma mais-valia para poder transmitir de melhor forma a mensagem que quero transmitir depois, não é? E tu queres fazer esse exercício agora? Se estiveres disponível e se for um exercício fácil de fazer. Faça a educação, mas pelo menos é rápido. Ok, então vamos lá, então. Então vá. É assim, isto é um exercício, mas é mesmo, tem de ser assim, flash. Estás pronto? Tens caneta? E vocês, querem, não sei quem nos está a ouvir, querem embarcar? É mesmo rápido, hein? Mas vamos a ele. Então, tu já te vi que tens caneta. Então, eu vou-vos pedir, isto tem duas fases, o exercício tem duas fases. Vou-vos pedir que fechem os olhos durante 10 segundos e depois eu dou o exercício, portanto, explico muito rapidamente o que é o exercício e a seguir eu acabar de falar, escrevem imediatamente. Mas vamos fazer só aqui 10 segundos de olhos fechados, eu já estou a começar, só para... Então, acontece que caíram num rio e vão a ser arrastados e vão cair numa grande cascata. A cascata está mesmo a surgir, não têm como evitar, lutaram, mas cada um de vocês vai cair nessa cascata, caiu, nunca mais chegávamos ao fim, caíram no meio do lago, daquilo que é um ambiente líquido, e a força da água é tão grande que não vos deixa vir ao de cima. E, portanto,
durante o tempo que vem ao de cima, toda a gente vai sobreviver. O que é que vocês pensam quando estão lá debaixo daquela força daquela água? O que é que vos apetece escrever sobre esse momento? São uns segundos para escrever, rápido. Muito interessante. É muito engraçado. É um ótimo exercício para nos puxar para o aqui e agora. É um ótimo exercício para nos puxar para o aqui e agora. Mesmo muito interessante. Gostei imenso, gostei imenso. É interessante, não é? Tens de. Quem se permitiu fazer? Escrevem nos comentários. Pés na Terra. É o meu último livro, chama-se Pés na Terra. Obrigada, Diniz. Que transformações é que, de pessoas que já foram ao teu encontro em busca da escrita criativa, que transformações é que tu já presenciaste? Pessoas que estavam perdidas e conseguiram transformar as suas vidas. Dar algum exemplo? Eu já dei mesmo muitos cursos, é engraçado. Há pessoas que tu mantens contacto e continuas a saber o que é que acontece nas vidas delas. Há pessoas que desaparecem por completo, há pessoas que desaparecem e aparecem anos depois. Eu acho que não há nada mais. Lembras-te daquele chavão que é plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Há um motivo porque isso entrou na cultura popular. E as pessoas que escrevem um livro e que escrevem um livro depois de fazerem um curso meu com um empurrãozinho que eu dei, a verdade é que isso é uma realização para mim e sobretudo para eles, fantástica. E isto, se as pessoas que estão a ouvir têm vontade de escrever, eu acho que existe também aqui uma ideia instituída da banalização da escrita e da publicação. É claro que se democratizou e que toda a gente começou a publicar mais, mas não tomem isso como a vossa ideia e a vossa história não ser válida para escrever um livro. Bem, pelo contrário, as pessoas que vêm ter comigo e que escrevem, que aprendem a escrever um bocadinho melhor comigo, eu fico sempre impressionada com o talento que por aí vai. Não sei se somos um país de leitores, mas somos um país de escritores, com certeza. E então, sim, diz. Ao longo da nossa história, poetas e grandes escritores não faltaram. E Não é por isso. eu acho que continua. Mas Sangue. é isso, conseguir escrever um livro é uma realização sem tamanho, não é quantificável, é mesmo uma coisa muito importante. Tu já revelaste isso e eu acho que quando passares por essa experiência e chegares ao fim e ainda por cima olhares para o teu trabalho e dizeres assim, olha, isto vai ser relevante para alguém. Isso é imortalidade. É disso que estamos a falar quando falamos de imortalidade. É por isso que ainda hoje falamos do Camões e ele vive entre nós. As pessoas continuam a viver nas nossas memórias. Desde que alguém se mantenha na nossa memória por aquilo que escreveu ou por aquilo que viveu, não é? Que nos tocou, essas pessoas realmente continuam vivas. E então há aqui assim uma pretensão de imortalidade e não é pequena. Claro que daqui a 50 anos já ninguém me lê, eu tenho perfeita consciência disso, mas não é, mas acho que toda a gente tem essa questão. E sobretudo, fica aqui, se nós temos uma história para contar, fica aqui a ocupar um espaço que não devia, nem que seja pelo exercício de escrever, que nos faz tão bem e que leva a este fundo de cascata, não é? Que nós estamos ali debaixo da água e temos de sair com alguma coisa. Temos de
de vir ao de cima. Por isso é essa a transformação que eu assisti. Quem sabe ainda não se vai estudar, daqui a uns anos ainda não se vai estudar na literatura portuguesa, na disciplina de português, ainda não se vai estudar os teus livros. Quem sabe, tudo é Olha, possível. é possível, é perfeitamente possível, mas mas também é possível que não. Lá está, porque temos muitos e porque, sei lá, tem a ver com tanta coisa, não é? Tem a ver com tantos fatores. Exatamente, exatamente. Muito bem, Raquel, olha, com muita gratidão, que eu abro o meu coração a agradecer-te por teres-te permitido também vir aqui falar um bocadinho do teu trabalho. Também é uma forma de cura. Que este meu propósito do Vitor Convida é trazer diferentes técnicas de desenvolvimento pessoal e espiritual. Este também é uma técnica que nos ajuda muito a desenvolver-nos pessoalmente como seres humanos e também a nível espiritual. Nós podemos transmitir muitas boas mensagens e transformar muitas vidas, e sem sombra de dúvida, e que sem sombra de dúvida que já transformaste muitas vidas, e só preenche os corações, não é? Por isso, antes de ir embora, eu gostava de saber como é que as pessoas se podem te encontrar, caso queiram conhecer, caso queiram saber mais sobre os teus livros e caso queiram participar do teu curso de escrita criativa, porque eu muito brevemente serei de certeza. Obrigada a ti por seres este anfitrião fantástico. Eu gosto muito do teu trabalho. Tu sabes que eu te conheço há pouco tempo, mas fui logo à tua cara e acho que fazes um trabalho extraordinário. E é esse trabalho das emoções que é tão importante e tu vais logo tão diretamente ao ponto que desarmas as pessoas e obrigada. E é isso que eu sinto aqui nesta tua casa e nesta conversa que nós tivemos, desarmada. E quanto a encontrarem-me, encontram-me no Facebook, encontram-me nas redes sociais, tenho um curso novo que lancei ontem, que é sobre escrita de viagens, eu vou variando, no escrita criativa, escrever um romance e escrita de viagens, para não me cansar de nenhum dos temas, vou variando, e o de Abril é exatamente sobre viagens, quem quiser explorar um bocadinho melhor sobre esta forma de escreverem e partilharem aquilo que viveram em Abril, seria um bom mês. É um curso online, por agora estamos a fazer as coisas assim. Vou deixar aqui nos comentários, se calhar, esta divulgação deste curso e encontram-me nos meus livros, claro. Eu tenho um último livro que é bastante intimista, que se chama Pés na Terra. Devia ter trazido, mostrava aqui, olha, esqueci-me. Não tenho aqui ao pé. Olha, por acaso tenho, espera aí, vou buscar. Entretanto, enquanto a Raquel vai buscar o livro, eu vou deixar aqui o link da página dela. Mas vocês já vão lá depois de despedirem da Raquel, está bem? E este é o meu último livro, que é mesmo recente, sei lá, é desde agosto, já não é assim tão recente, e são histórias, como o nome indica, são histórias por aí, pelo mundo, que eu achei que devia contar. No fundo é um acerto de contas e uma homenagem às minhas pernas e à minha coragem por ter partido e não ter ficado no conforto, ter-me posto em situações que muitas vezes são de limite, e a maneira como as superei, e acho que deram muito boas histórias e convido-vos a ler este livro, que emoções não faltam, garanto-vos. E sim, sobretudo leiam, mesmo que não leiam Raquel Ochoa, leiam outras coisas quaisquer. Eu acho que hoje em dia ler é um ato de rebeldia, hoje em dia ler é um ato de resistência. E se repararem, ler é uma coisa que implica ler com o corpo todo. Nós, quando lemos, não conseguimos estar a ler e estar a mexer no telemóvel, ou estar a limpar o pó, ou estar a fazer o que quer que seja. Ler é uma coisa que implica um ato físico de concentração, e isso eleva-nos tanto o espírito. Acho que nos estamos todos, enquanto sociedade, a esquecer disso, que o nosso espírito quer elevar-se através das palavras dos nossos irmãos humanos que escrevem.
e escrevem bem, não é? Obviamente terão de escolher os vossos autores, os que vos fazem elevar. Mas é importante ler para continuarmos vigilantes, para continuarmos alerta, para continuarmos a pensarmos e a termos capacidade crítica, e isso vem de ler um bom livro, não tenho dúvidas. O ato de ler um livro é um ato de entrega. Precisamente, Vitor. Exatamente. É, Pronto, é isso mesmo, é fazer amor com o livro, de entregas-te ao livro. Raquel, mais uma vez, de coração cheio, muita gratidão pela tua presença aqui e por tu estás a partilhar um bocadinho de quem tu és connosco. Assim, as pessoas também já ficaram a conhecer um pouco mais de quem é a Raquel. Quem já conhecia ficou a conhecer mais um pouco, quem não conhecia, de certeza que ficou a amar quem é a Raquel. Espero que vos tenha. Obrigada por virem, isso é que conta muito para nós e tu tens um público muito interessante. Fiquei muito contente com este convite. Para a semana, vamos ter aqui, vou convidar a Ana. A Ana, ela é diretora de uma escola e diretora de uma cadeia de spas no Algarve. E a Ana vai-nos falar sobre a saúde, a importância da massagem na saúde e o mundo wellness. Por isso, fica o convite para a próxima quinta-feira, no Vitor Convida. Na próxima terça-feira temos o Controvérsias Holísticas, onde o tema vai ser um tema bastante controverso, que é se tens dom, não devias de cobrar, ou não deves de cobrar. Digamos que é mesmo para meter o dedinho na ferida. Meter o dedinho na ferida. Por isso fica o convite, terça-feira, Controvérsias Holísticas às 9 da noite, e Vítor convida na próxima quinta-feira às 9h30 da noite. Fica o convite e lembrem-se acima de tudo, tratem de ser felizes que vocês merecem. Obrigada. Beijinhos.